Bom pessoal, muito bom dia. Hoje é 29 de setembro de 2020. Este é o vídeo 21. Estamos já na terceira aula do tabernáculo. Então vamos ver aqui o que tem para hoje. Então nós já vimos na primeira semana a definição, a importância do estudo, a ordem para construir, como era, simbologia, características, significado, materiais e cores. Agora nesse aqui que eu pus em verde, que é o 8, as partes e utensílios do tabernáculo, ou seja, as peças ou os móveis e utensílios, tem bastante coisa. Então a gente vai agora abrir, né, esse sumário aqui sobre as partes do utensílio e ver o que a gente já viu, o que a gente vai ver daqui para frente. Então olha só, as partes e utensílios do tabernáculo. Então nós já vimos as 4 cobertas que ficavam em cima da tenda da congregação, vimos a porta do átrio, que é símbolo de Cristo, e vimos o átrio, ou pátio. Então agora nós vamos ver o altar do holocausto, depois a bacia de bronze. Então vamos então para o altar do holocausto. Então relembrando, então a gente viu as 4 cobertas, né, que ficavam aqui. Nós vimos aqui a cerca, a porta e o átrio que é aqui. Então agora nós entramos pela porta, vamos estudar o altar do holocausto, que fica, é a primeira peça que a gente tem aqui no tabernáculo. E também a única que o pecador tinha acesso. Ele vinha, entrava, só tinha acesso aqui, ó. Daqui para lá, só o sacerdote. Então veja bem, ele era assim, era quadrado, tinha 4 chifres em cada ponta e tinha 2 varetas aqui, ó, que era para carregar, tipo uma padiola. Ele tinha uma grelha aqui, em cima da grelha era colocado o animal, tá? Esse animal é o seguinte, se o pecador fosse de uma família pobre, podia ser um casal de pombinhos. Se fosse de uma classe média, podia ser um cordeiro. E se fosse de uma classe mais elevada, podia ser até um touro, ok? Esse altar ele era feito de madeira de acácia revestido de bronze. Lembrando que quando fala bronze pode ser também cobre, né? Dependendo da versão da Bíblia. Então o que tinha aqui? Ó? Nós tínhamos por dentro a madeira e era revestido por dentro e por fora de bronze. Essa madeira de que formava o altar, a parte interna, é um símbolo de Cristo, é um símbolo da humanidade de Cristo. Então veja bem, aqui esquentava, né? A brasa aqui esquentava, ficava tudo quente, mas a madeira ela não se queimava. Isso aqui também fala do sofrimento de Cristo, tá? Ela não se queimava por causa do bronze que estava em volta aqui, ó. Então a madeira só esquentava, mas depois voltava ao normal. Deixa eu ver o que mais. Então, aqui ficava a grelha, né? Debaixo da grelha, então, aqui tinha uma gaveta. Eu não sei se está do lado de cá, mas tem uma gaveta, tipo churrasqueira, né? Que depois que o animal era totalmente queimado, ele tirava as cinzas. A gente vai ver mais para frente. E detalhe, por que 4 chifres? Chifre ele fala de poder, de força. E 4 porque se refere aos 4 pontos cardeais. Ó. Então, significa que o Evangelho de Cristo, ou o sacrifício de Cristo, é para toda a humanidade, tá? Para o mundo todo, tá? Norte, sul, leste, oeste, aqui para os 4 cantos. Tem uma outra imagem aqui, ó. Aqui as 4 varetas, aqui ó, o fogo subindo, está aqui a grelha. Então, aqui seria colocado o animal. Tá? Ele é quadrado. Lembrando que o bronze fala de juízo, julgamento. Tá? Então, vamos lá. Está lá em Êxodo 27, de 1 a 8. Eu não vamos ler tudo não, tá? A gente vai daqui para frente ler alguns versículos, mas está no livro de Êxodo. Eu falei também na primeira aula aqui do capítulo 25 em diante do livro de Êxodo. É só sobre o tabernáculo. Aí vem o livro de Levítico, que fala da cerimônia. Então, olha só. Era a maior peça do tabernáculo. Ele era quadrado, conforme nós já vimos, e representa a cruz de Cristo, ou seja, o sofrimento de Cristo lá na cruz do Calvário, a morte de Cristo, o derramamento de sangue. A única peça que o pecador tinha acesso. Então, o pecador trazia o animal, entregava ao sacerdote para examinar. Se o animal estivesse perfeito, o pecador podia fazer o sacrifício. Não podia ter nenhum defeito, porque era profanação. Porque esse animal ele representava Cristo, que seria, mais para frente, seria morto, tá? Em meu lugar, em lugar de todos os pecadores. Hebreus 10, 12 diz o seguinte:
Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Então ele está falando agora de Cristo. Lá era o sacerdote, né, o levita. Mas quando este sacerdote, ou seja, Cristo, acabou de oferecer para sempre, porque lá, cada vez que, né, que ele queria se arrepender, que ele se arrependia, queria fazer o sacrifício, tinha que ir lá no tabernáculo e fazer o sacrifício. Só que Cristo fez um sacrifício para sempre, ou seja, nunca mais ele vai morrer e não precisa, porque esse sacrifício dele, ele atingiu toda a humanidade. É só você querer, né? A pessoa que quer aceitar esse sacrifício, a pessoa será salva. Um único sacrifício pelos pecados. Então Jesus assentou-se à direita de Deus. Então hoje não precisa mais fazer nenhum sacrifício. Simplesmente aceitar que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. O derramamento de sangue, né, está em Romanos 5,9 e Hebreus 9,22. Como agora fomos justificados por seu sangue, ou seja, o sangue de Cristo, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Então nós também estamos salvos da ira de Deus. Tá? O Hebreus 9,22. De fato, segundo a lei, porque o tabernáculo ele pertencia à lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ou não há perdão aqui na NVI. Então o que acontece? Sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados, ok? Então no tempo da lei era o cordeiro, né, o touro, o casal de pombos. Agora, depois de Cristo, nada disso precisa, porque Cristo já foi o nosso cordeiro sacrificado. Substituição, a vítima sem mácula. João 1,29. No dia seguinte, esse aqui é João Batista, viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista, inspirado pelo Espírito Santo, ele já detectou quem era Cristo e falou: é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque naquela época eles estavam trazendo um cordeiro, né, um cordeiro comum, para que fosse morto ali no altar do holocausto, para que seus pecados fossem perdoados. Então, era difícil cumprir essa cerimônia no tempo da lei, né? Então no templo, aqui quando eu falo no templo, no templo de Herodes, quando Jesus veio, que estava em vigor, era o segundo templo, templo de Zorobabel, remodelado por Herodes, também conhecido como templo de Herodes. Então no templo havia até comércio. Certa feita Jesus virou a mesa lá, né? Chamou de covil de ladrões aí, salteadores, fazendo a casa de meu pai, né? Comércio. Então essa cerimônia foi perdendo o seu valor real. Não havia mais convicção. Então Deus resolveu substituir. Está em Hebreus 10, 4 e 5, depois 9, de 9 a 21. Não vamos ler tudo não. O que eu quero dizer com isso é que no tempo de Cristo, essa cerimônia, esse sacrifício tinha perdido seu valor, o valor cerimonial. Eles estavam indo lá apenas para vender. É lógico que tinha alguns que faziam com um coração sincero, né? Faziam o sacrifício. Mas a maioria ia lá para comércio. Então a pessoa chegava: quanto que é esse cordeiro? É tanto, no tanto. Aí chegava um acordo, comprava, ia lá, entregava para o sacerdote. Quer dizer, não havia aquele arrependimento, né? Para se arrepender dos pecados. Olha o que diz Hebreus 10, os versos 4 e 5. Verso 4. Pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Aqui Cristo está falando com Deus, né, com o Pai. Olha só, sacrifício e oferta não quiseste. É lógico, eles tinha perdido o valor, né? Os judeus lá estavam fazendo comércio na casa do Senhor. O certo era a pessoa criar o cordeiro, né? E levava o cordeiro que ele criou com muito amor e carinho para ser sacrificado. A ira de Deus. Então, o fogo no altar fala da ira de Deus. Ó, e houve trevas sobre toda a terra do meio-dia até as 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi. Detalhe, El é Deus, o I é primeira pessoa, né? É pronome possessivo, então seria meu Deus. Então, Eli ou Eloi, o aqui está fazendo a ligação. Eli ou Eloi quer dizer meu Deus. Então, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me desamparaste?
uma obra consumada, as cinzas. Então remove o tabernáculo para estabelecer a morte do Senhor na cruz. Então veja bem, aqui, quando eles levavam, vamos falar do cordeiro, né, que é mais familiar. Então o cordeiro era queimado totalmente, eles puxavam a gaveta embaixo, pegavam a cinza, o sacerdote punha num prato de bronze, saía fora do arraial, ia bem longe lá e soprava. A cinza, o vento levava, simbolizando o seguinte: seus pecados são perdoados, dos seus pecados não me lembro mais. Então tem esse sentido quando ele jogava a cinza no ar. João 19:30. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. E é uma obra consumada. Aqui foi quando Jesus, histórico, né? Jesus, homem, morreu, entregou o Espírito. Hebreus 10, 8 e 9. Isso aqui é muito importante, esse trecho aqui, ó. Olha só. Como acima diz, aqui é Jesus falando com o Pai: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste. Eu falei que já estava sem sentido, né? Porque estava fazendo comércio na casa de Deus. Nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei, ou seja, segundo a lei mosaica. Então começou com Moisés e foi até Cristo. Então disse, que Jesus falando: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então Jesus está falando com Deus, falou: estou pronto para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. E já vou explicar isso aqui. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, para nós que estamos em Cristo Jesus, não há condenação. Nós estamos salvos, graças a Deus. Então, quando ele falou assim: tira o primeiro para estabelecer o segundo, esse primeiro aqui é o primeiro tabernáculo. Tira o primeiro tabernáculo para estabelecer o segundo, ou seja, o próprio Cristo. Então, a morte de Cristo, né? Então, tira o primeiro tabernáculo, ou seja, esse tabernáculo aqui, que já não está servindo mais para nada, remove. Na verdade, não era bem o tabernáculo, aqui no tempo dele era o templo de Herodes, né? Mas quando está dizendo assim, tira o primeiro para estabelecer o segundo, remove essa cerimônia, tá? Esse sacrifício que estão sem valor, e estabelecer o segundo, que Cristo é o segundo tabernáculo, o verdadeiro tabernáculo, não feito por mãos de homem. Então agora, nada disso, ó. Na verdade, o templo ele também tinha o altar do holocausto, ele tinha o santo. Salomão fez mais ou menos seguindo o desenho do tabernáculo, o Zorobabel também, e foi mantido. É lógico que com dimensões maiores, né? Então o que eu quero que fique bem claro aqui, Jesus falou assim, ó: tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então agora, quem está em vigor é o segundo tabernáculo, que é Cristo Jesus, tá? Que também é o nosso Cordeiro que foi sacrificado, mas ressuscitou, está à direita de Deus intercedendo por nós. Então, isso aqui, ó, não tem mais valor. Nenhum sacrifício, tal, não precisa, porque Cristo já fez tudo por nós. O poder da cruz. O chifre do Velho Testamento, ele é sinal de força e poder. Por exemplo, o touro, né, quando ele quer atacar alguém, ele vai com o chifre. Ele não vai com a boca, né, igual o jacaré, ele não vai com a pata traseira igual o cavalo que dá coice, ele vai com o chifre. Então, no Velho Testamento, os chifres era força de poder, né, era símbolo de poder e força. E Paulo falou aqui em 1 Coríntios 1,18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, tá? O poder de Deus simbolizado no altar do holocausto pelos chifres. Então olha só, aqui é o poder de Deus, ó. Isso significa poder, o poder também do sangue de Cristo que nos redimiu do pecado. Então veja bem, então a gente viu aqui as cobertas, a gente viu essa cerca, né? A gente viu a porta, viu o átrio, viu o altar do holocausto. A próxima peça é o lavatório ou a pia de bronze ou pia de cobre. Então a gente vai ver, então nós vamos agora ver um por um. A gente viu esse, vai ver esse. Depois nós vamos ver o castiçal, depois a mesa, o altar do incenso, o véu e depois a arca.
a Arca da Aliança. Então vamos lá, a bacia de bronze, é essa aqui, ó, de bronze, tá? Tá aqui, tá cheia d'água, é bem grande, né? Então vamos aqui, ó. Bacia de bronze, também chamada pia de cobre, dependendo da versão, tá? Tá em Êxodo 30, 17 a 21, 38, 8. E essa pia, ela fala de santificação, de purificação. Só o sacerdote podia chegar a essa bacia. Eu falei há pouco tempo atrás, né, que o pecador comum só podia chegar até o altar do holocausto para fazer o sacrifício. Dali para frente é só o sacerdote que podia entrar. Êxodo 30, 18. Faça uma bacia de bronze com uma base de bronze para se lavarem, ou seja, para os sacerdotes lavarem. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e mande enchê-la de água. Então, olha só. Eu vou só voltar aqui um pouco. Colocar entre aqui a tenda da congregação, ó, e entre o altar. Então, ficou no meio dos dois. Vamos ver o que é que ele disse aqui, ó. Tenda do encontro, ou tenda da congregação, e o altar do local, e mande enchê-la de água. Isso aqui é Deus falando com Moisés. Então, 38:8. Fez a bacia de bronze e a sua base com os espelhos das mulheres que serviu à entrada da tenda do encontro. Aqui dentro, ó, aqui que ele chama de base, então eles pegaram os espelhos das mulheres, né, que elas trouxeram do Egito. Esse espelho era feito, dizem que era um bronze polido, que não tinha tecnologia do vidro ainda, então era bronze polido. Então pegaram os espelhos das mulheres, né, e fizeram aqui a base da pia. Então, talvez as mulheres não gostaram muito, porque como é que ia se arrumar agora sem espelho? Mas o fato é que elas cederam, foi feito. Tá aqui, ó. O espelho das mulheres que serviu a entrada da tenda do encontro. Outra coisa. Como Cristo nos fez sacerdotes, então depois de identificado com a morte de Cristo, que é o altar, precisamos ter contato com a pia para nos purificarmos. Tá? Olha só o que diz Apocalipse 6. E nos constituiu reino e sacerdotes. Ou seja, Jesus nos fez sacerdotes. Então a gente pode chegar até a pia, sacerdote, para servir a Deus e Pai. A Ele seja a glória e poder para todos sempre. Amém. E também Apocalipse 2:11, a parte final diz: e quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Voltando lá, aqui na pia. Olha só, voltando nesse aqui. Então a gente já aceitou Jesus. Quando aceitou Jesus, você já venceu essa fase aqui, ó. A outra o que? A santificação. Então, quem for santo, santifique-se ainda. Outra coisa, o sacerdote, quando ele fazia aqui o sacrifício, ele ajudava o pecador, né? Quando o pecador trazia aqui o cordeiro, que era morto, tá? Ele morria, ele pegava um prato de bronze ou de cobre, pegava o sangue do cordeiro, o pecador ficava aqui esperando, com o cordeiro já morto. O sacerdote pegava esse prato, ele vinha aqui e deixava o prato de lado, lavava aqui as mãos, o rosto, os pés, ou seja, se purificava. Depois ele entrava aqui, ele não podia entrar sem se banhar, sem se lavar, senão ele era morto. Ele entrava, vinha direto aqui no altar do incenso, ele colocava o sangue aqui, ó, em cada chifre, que ele vai ver isso aqui mais para frente. Então ele aspergia em cada chifre e ele intercedia pelo pecador. Então é o altar do incenso, né? Ou de intercessão. Ele intercedia, aí ele voltava. Ok. Aí aqui ele pegava o sangue que sobrou, ele aspergia em volta do altar, como que dizendo, é para amenizar a ira de Deus contra o pecado. Aí depois ele pegava o cordeiro, colocava, lembra da grelha? Colocava lá na grelha e o cordeiro era totalmente queimado. Depois pegava a cinza, né, pela gaveta e, como eu falei, né, colocava num prato de bronze e levava fora do arraial e soprava. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que o pecador só vinha até aqui, ele ficava esperando, aí o sacerdote deixava o prato de lado, se lavava, pegava o prato, ia lá, pegava o sangue, punha em cada ponta do altar, que são 4 pontas, intercedia, voltava, aí
pegava agora o cordeiro, jogava aqui para queimar. Tá? Então era assim que funcionava. Assim, eu falei o seguinte, que só o sacerdote chegava aqui. Só que como nós aceitamos Jesus, nós vencemos essa etapa. Então agora nós somos sacerdotes, conforme acabamos de ler em Apocalipse. Então a gente agora pode chegar aqui. Ó, aqui, pode chegar aqui, aqui, aqui. Tá? Depois a gente vai falar do restante. Então, por sermos sacerdotes, a gente pode chegar aqui. No Antigo Testamento, não. O pecador ficava aqui, ou o sacerdote aqui. Só que quem aceitou Cristo, ó, pode passar direto. Então, vamos lá. Beleza? Cristo nos fez sacerdote depois de identificado com a morte de Cristo, que é o altar, precisando ter contato com a pia para nos purificarmos. Como que a gente tem contato com a pia? É lendo a palavra, é orando, jejuando, é meditando, é fazendo, né, curso, aceitando culto. Isso aí tudo vai nos purificando. Ó, então lá o sacerdote ele tinha que primeiro se lavar para depois entrar lá na tenda da congregação para servir. E mesmo que ele não fosse assim um dia de sacrifício, para ele entrar, ele tinha que se lavar aqui. Vamos supor que ele quer arrumar os pães aqui na mesa. Então tinha que se lavar. É até uma lição de higiene, né? Que ele vai mexer com o pão. Aqui, essa mesa aqui tem pães. São 12 pães. Então ele, né, tinha que estar limpo para entrar aqui. Vamos voltar. Aqui já li também, né? Ok. A pia é o tipo de Cristo que diz: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Ok, aquele dando uma bronca no Pedro, né? O Senhor não vai me lavar, né? Se ele me lavar pés. Aí Jesus disse: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Aí Pedro: não, então lava tudo. Hebreus 10, 22. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Falar em água limpa, né? Aquela água era sempre trocada. Cada sacerdote que ia lá tinha que trocar a água. A pia era a mesma. Ó, a água purificadora da pia representa a palavra de Deus. Efésios 5, 25b e 26. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado, ou seja, tendo purificado a igreja pelo lavar da água mediante a palavra. Então a água representa a palavra de Deus. Tá? Então lembra que a água era sempre trocada? Significa o seguinte, que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Então a cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente tem uma nova lição, tem uma nova mensagem. Então a água representa a palavra de Deus, assim está bem claro. Como Cristo amou a igreja, se entregou a si mesmo por ela para santificá-la, purificá-la, né? Tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Então, lembrando que a água representa a palavra de Deus. A bacia refletia a glória do céu, segundo Coríntios 3,18. Mas a todos nós, com cara descoberta, refletido como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então a bacia refletia a glória do céu. Então você olhando, ele é azul, porque ficava na horizontal, né, a água, então ela reflete o céu, a glória do céu. Todos nós, com a cara descoberta, refletido como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, à medida que nós vamos nos purificando, tendo contato com a pia, com a água, nós vamos nos transformando de glória em glória. Agora, um detalhe que eu me lembrei, quando o sacerdote olhava para a pia, ele via o seu rosto. Porque tinha os espelhos das mulheres lá, né? Então ele via o seu rosto, a água refletia a glória do céu, mas ele via o seu rosto. Então ele via que ele era um pecador. Então ele se sentia na obrigação de se purificar. E ele então lavava a mão, lavava os pés, lavava o rosto, lavava aqui atrás da orelha, lavava tudo. Agora sim eu posso entrar lá. Vamos pegar o próximo. A bacia fala de regeneração. Então vejam bem. A água era sempre trocada cada vez que o sacerdote entrava, já falei, né? Tito 3,5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então a bacia fala de regeneração.
Uma vez tendo contato com a pia, nós estamos regenerados. Ou seja, tendo contato com a água, que é a palavra de Deus, nós somos regenerados. A água era trocada, mas a pia sempre é a mesma. Ou seja, o Senhor não muda. A pia também representa o Senhor Jesus. Aliás, cada peça do tabernáculo fala do Senhor Jesus. É um tipo do Senhor Jesus. Então, com isso, nós terminamos essa aula de hoje. E na próxima semana a gente então continua com as tábuas, ali dentro já da tenda da congregação. Então, se você gostou, compartilhe com seus contatos, deixe o seu like e até a próxima semana, se Deus quiser.